2, passe pro Curry, vai pra Messi, cai! O veneno da Jararaca! Tricolor, Raí na batida de volta, Capriça, garotinho, Capriça, rolou pra Cafu, pra Raí, pro gol! Brasil! Repita! Agora na Rádio Monte Roraima, Arena 107. Arena 107. Arena 107. Levando pra você esporte notícia, esporte com vida e cidadania. Arena 107. Na Monte Roraima FM com Rânio Almeida. Rânio Almeida. Boa noite, no ar, mais uma edição especial do programa Arena 107, através das ondas do seu rádio 107,9 FM, no site monteroraimafm.com.br, na direção geral, Padre Josimar Lobo, no apoio técnico, Leonardo Paixão. Quinta-feira, 26 de março de 2020, hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Epilepsia. Hoje também é dia do cacau. O cacau é a principal matéria-prima para a produção do chocolate. Por isso, muitas pessoas também consideram o dia 26 de março como o dia do chocolate. Também hoje é aniversário de Porto Alegre, a capital gaúcha, completando aí 248 anos, fundada em 1772 por 60 casais de portugueses açorianos que tinham sido mandados pelo rei de Portugal para povoar a região sul do Brasil. A capital dos gaúchos foi fundada como freguesia de São Francisco do Porto dos Casais, nome que foi alterado um ano depois para Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre. Então, parabéns aí à capital gaúcha. E já falando em parabéns em aniversário, quem está aniversariando hoje, no dia 26 de março, é o Demilde Serrão, a Milena Carla, o Alderson Reis e o Newton Renier. Então vai aí as nossas felicitações a todos vocês. E hoje, né, por conta desse momento complicado que estamos vivendo, é mais um Arena 107 gravado, né? Por isso, mais uma edição especial. Mas fica colado aí na live aí que tem muita coisa bacana. Arena 107, com Ranior Almeida. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações, mantenha os ambientes limpos e ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal, evite abraços, beijos e apertos de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Para levar adiante um projeto de educação, cidadania e evangelização, a emissora Monte Roraima convida você a fazer parte do Clube do Sócio Amigo. Então, o que você está esperando? Reúna sua comunidade e seus amigos e faça parte do Clube do Sócio Amigo. Assim, você também estará a serviço da vida e da cidadania. Ligue 3624-4064, 3624-4522 e se informe como você pode participar. Você que já é sócio amigo, atualize seu cadastro e esteja junto com a FM Monte Roraima, a serviço da vida e da cidadania. Arena 107, com Ranior Almeida. Benedetti. Boa noite, Ranior. Boa noite a todos os ouvintes, né? E principalmente a toda a equipe que, mesmo nessa conjuntura, nesse cenário, tem se esforçado, né? Tem buscado trabalhar, obviamente, nas medidas cabíveis, com segurança, mas para deixar todos os ouvintes em casa, que principalmente agora nesse momento onde
a ordem é que todo mundo fique em casa, que consiga trazer entretenimento e informação. Exatamente, a gente está trabalhando aí de uma forma, Benedetti, onde devido morar só, eu venho para o estúdio e os outros meninos, o Matheus, o Marlisson, entrarem pelo telefone, já que eles moram com pessoas do grupo de risco. Pois é, eu também acabo morando com pessoas do grupo de risco, mas assim, meu pai tem um sítiozinho, meus pais, né? Opa! E aí a gente deu uma conversada e eles acabaram indo lá pro sítio e a gente fica por aqui. Eu moro junto com a minha mulher, né? Sim. Mas aí, como a gente acaba mesmo morando no mesmo complexo, a gente decidiu que era melhor eles irem lá pro sítio e o que der pra gente fazer por aqui a gente vai fazendo, né? E aí digo mais pelo meu caso também, né? Como eu trabalho muito com pessoas, tendo contato com pessoas durante o dia, e a minha esposa também, ela é residente em medicina, então a gente tem bastante contato com pessoas e o risco aumenta, né? Verdade. Você falou em sítio aí, rapaz, nós lá da nossa família, a gente tá trabalhando muito para convencer a nossa avó a também ir para um confinamento num sítio, né? Porque todo mundo quer o bem dela e ela tá resistindo, ela quer ficar na chácara aqui mesmo na cidade. Mas eu vou te dizer que os nossos velhinhos, eles são mais desobedientes e incompreensíveis do que a molecada mais nova, do que criança, né? O meu pai, que é o mais velho, né? Meu pai já tem quase 70 anos. É uma loucura, foi uma loucura. Minha mãe tá segurando ele lá e eu tô falando não vem daqui, mando notícia daqui, notícia dali, mas é meio difícil, né? Mas a gente tem que ir tentando como pode. Verdade. Benedetti, e aí, a temporada de Fórmula 1 aí, aparentemente vai ser bem mais curta aí, né? Vai ter aí entre 15 a 18 corridas. Isso, nesse sentido, né? Então a gente teve os primeiros treinos, né? Mas assim, aconteceram os primeiros treinos livres aí, para a corrida da Austrália, né, que é a primeira corrida do calendário. E assim, nessa época já algumas equipes, o mundo inteiro estava alarmando, alguns pilotos também não queriam que acontecesse a corrida, mas aí o Chase Carey, né, que vamos dizer assim, o dono hoje da Fórmula 1, falou não, vamos todo mundo para lá, vai acontecer a corrida. E assim, gerou um desgaste do caramba, né? Porque você tem equipes que são de vários locais da Europa e do mundo, você destaca várias equipes também. Então, por exemplo, você tem equipe aí que tem 200 pessoas, né? Que participam da equipe, que são de vários locais do mundo. Você coloca todo mundo numa estrutura onde você vê que ao redor do mundo vários outros esportes, campeonatos estão sendo cancelados por conta da gravidade. Você coloca todo mundo nesse risco e acaba, no fim das contas, voltando com a palavra, faltando aí um dia para começar a temporada, né? Faltando um dia para a corrida principal, sendo que foi constatado, foi confirmado, inclusive na época, que um membro da equipe da McLaren tinha testado positivo pro Covid-19, né, pro coronavírus. Sim. Meu amigo, e aí eu vou te dizer o seguinte, né, teve pilotos que nem esperou a confirmação da Liberty, né, que é quem detém a concessão, né, quem tem o direito da Fórmula 1, o Raikkonen, o Vettel e o Verstappen, antes mesmo da Liberty soltar isso, antes mesmo deles decidirem não correr, eles entraram num avião e foram direto para casa. Foi aquela, meu amigo, eu não quero saber, segurança, eu tenho família e etc. Tô indo para minha casa, se vocês quiserem continuar a corrida ou não, aí é problema de vocês. Tanto que a McLaren, um dia antes, ela mesmo tinha avisado que ela não iria correr, ou seja,
teriam 9 equipes, até que foram feitas algumas reuniões e etc. E aí no fim das contas a Liberty ela acabou cancelando a corrida, né? Mas assim, tanto é que foi muito criticado essa decisão, né? Tanto que algumas equipes teriam que correr com pilotos reservas. Por exemplo, ia ter que ir o reserva do Raikkonen, né? Que seria uma menina lá que eu esqueci o nome. Ela é piloto de teste, né? Piloto reserva. Ou o Kubica, né? O Kubica que saiu da Williams essa temporada, fim da temporada passada, e tá agora como piloto de teste, piloto reserva da Alfa Romeo, né? Que o Raikkonen corre. O Vettel ia ter que ser o piloto de teste do Vettel. A Red Bull ou ia ter que subir alguém da Alfa Tauri, né? Que hoje não é mais Toro Rosso, né? Eles mudaram o nome no fim da temporada para Alfa Tauri. Essa daí é daquela marca lá, né? De energético, né? Isso, a RBR, né, que é a Red Bull Racing, ela tem o privilégio de ter 2 equipes, né? Que é a principal, que é a Aston Martin Red Bull Racing, que irá mudar o nome. A Aston Martin foi comprada, se eu não me engano, 80%, né, da participação acionária hoje é do Lawrence Stroll, que é o atual dono da Racing Point. Então, muito provavelmente a Aston Martin, quando sair ali quando terminar esse contrato com a Red Bull, ela vá para Racing Point, né? E talvez vire Aston Martin Racing Point, alguma coisa nesse sentido, né? E até ano passado a outra equipe da Red Bull, que é a equipe secundária, era o nome da Toro Rosso, né? Que é uma equipe italiana, né? A Red Bull comprou essa equipe na época, se eu não me engano era até a Minardi, né? E aí batizou de Toro Rosso. Toro Rosso em italiano nada mais é do que Touro Vermelho, né? Que é a Red Bull. Sim. Então eles, para esse ano, eles mudaram, colocaram a marca Alfa Tauri, que a Alfa Tauri é a marca de roupas, é a marca de vestuário da Red Bull, né? Então aí eles têm esse privilégio, né? É uma empresa aí que investe em várias modalidades, né, Bernadette? Só crescendo aí. Né? Isso, e falando em termos de negócio, a Red Bull, ela é conhecida, né, que é uma empresa de energético, mas ela é conhecida por não fazer publicidade, por não fazer mídias comuns, né? Vamos lá, outdoor, propaganda em TVs comuns. Então, se você prestar atenção, faz parte da estratégia da Red Bull ter uma equipe na Fórmula 1, que é a principal categoria da velocidade. A Red Bull hoje tem o Bragantino, aqui é dona do Bragantino, né? Aqui no Brasil, equipe de futebol. A Red Bull, ela patrocina, inclusive, o maior evento de kitesurfistas do mundo, né? Que é o King of the Air, né? Que é lá na África do Sul, né, em Cape Town, na cidade do Cabo. Então a Red Bull ela é bem conhecida. Inclusive a Red Bull é a minha equipe na Fórmula 1, né? Eu gosto muito da equipe em si, Red Bull, mas meu piloto favorito ainda continua sendo o Raikkonen nessa trajetória atual, que possivelmente está no seu último ano, na sua última temporada, né? Eu jurava que era que o Verstappen também é da equipe, né? Ele é muito bom. Ele faz algumas coisas assim arriscadas demais, mas é risco, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Eu gosto muito do Verstappen como piloto. Hoje, assim, dessa geração atual, ele é meu piloto favorito. Ele é muito ousado, né? Do campeão? Então, esse início começou, né? A gente sabe que ao longo desses últimos anos aí, a dinastia é Mercedes, Ferrari e Red Bull, né? Red Bull, antes da Mercedes ter o reinado dela, Red Bull era quem dominava o campeonato, né? Teve Vettel e etc. A Ferrari, de uns 2 anos para cá, a Ferrari ela tem perdido muito a competitividade.
O carro, eles não têm acertado nos carros, eles reconhecem esse problema. Eles têm 2 ótimos pilotos, que é o Sebastian Vettel, que já foi campeão, e tem o Charles Leclerc também, que ele é muito bom. Mas a Ferrari ela está errando um pouco, né, nos carros, né, com o passar dos anos. Então eu digo assim, se esse ano houver uma equipe que possa bater a Mercedes, se tiver um piloto que consiga bater, brigar com o Hamilton ali no igual para igual, e a gente trabalhando naquela seguinte forma, os carros competitivos, na minha opinião, é o Verstappen. Ele aqui tem tudo aí para dar uma beliscada aí, né, no título. É um dos mais charmosos, assim, né, aquele circuito de rua, né. Isso, que inclusive Senna é conhecido como Rei de Mônaco, né? Sim. E para mim, em segundo lugar, o GP do Brasil, que é lá pro final do ano. Mas eu não sei como é que eles vão fazer, né? Porque depois de ter adiado agora o GP da Holanda, o GP da Espanha, cancelado... Hein, Benedetti? Você tem quantos GP do Brasil? Não, eu tenho... O meu primeiro que eu pude ter a oportunidade de ir foi no ano passado, né? E tu já estava se organizando para esse? Tá se organizando, tá nos planos ainda, né? Esse de 2019, né? Você inclusive trouxe falas, a emoção de estar lá, né? De estar lá presente, informações em primeira mão a respeito dos treinos, né? Dos treinos classificatórios. Foi muito legal, e eu que te sigo nas redes sociais dava pra ver quanta energia tu tens, que pra ser um dos primeiros a entrar tem que madrugar, né? Tem que participar lá com os demais, se confraternizar pra aguentar, né? Eu fiquei num local de torcida mais organizada, né? Da galera que é mais fanática. Obviamente tem vários outros locais cobertos, mais conforto e etc, né? Mas eu queria mesmo sentir a emoção de você estar com gente ali que ia desde 87, teve gente que viu Senna correr lá em Interlagos, né? Que demais. Era muito legal, né? Então sexta-feira eu fui recepcionado com uma chuva do caramba, tive que chegar no hotel depois e colocar para secar ali atrás de geladeira, de frigobar, né? No sábado, no domingo também, nossa, era loucura. A gente ficava direto na barraquinha lá na frente, que o pessoal tinha trazido, né? Sim. Então é muito legal, é muito bacana. Se você gosta assim, um pouquinho de Fórmula 1 e tiver a oportunidade de querer ir para um GP, vale muito a pena. Até porque o contrato, né, a concessão do Autódromo de Interlagos com a Fórmula 1 vence agora em 2020. Na minha opinião, eles vão renovar esse contrato, senão teria que mudar para o Rio de Janeiro, construir uma nova pista. Jacarepaguá não tem mais, né? Pois é, não tem mais. E aí teria que construir uma nova pista, aí é custo, é um investimento muito alto. E fora que, assim, na minha opinião, seria um desrespeito não só com o Brasil, sim, mas com a história da Fórmula 1, você tirar um GP tão clássico e tão sensacional quanto o GP do Brasil, né? Se você reparar nos últimos anos, todos os GPs do Brasil têm alguma emoção, né? Arena 107. Arena 107. Esporte com vida e cidadania. A Monte Roraima está conectada com você. No Facebook.com/Monte Roraima FM. Interação. Mande seu zap 991541079. Monte Roraima FM. Arena 107 com Raniol Almeida. Raniol Almeida. E olha só, deixa eu mandar aqui um momento aqui dos abraços. Um abraço aí pro Chalaco,
pro Xarope, pra Dona Socorro, lá na Vila Central, e pro seu Calado, o Raimundinho também lá na Vila Central, a Dona Júlia, o seu Antônio lá na comunidade Recrear, essa turma aí que sempre tá ligadinho aí na 107,9, acompanhando aí o ar. Vamos mudar agora, vamos falar de futebol americano? Vamos. Arena Norte. Arena Norte. Arena Norte. Tudo sobre futebol americano. Rânio Almeida. Eu vi que de lá você acompanhou ali a classificação do seu time, né? Que tava meio ali capengando ali para não ir para os playoffs. Você teve alegria lá, né? Assistindo de lá, né? Benedetti. Tive uma alegria, tava em viagem, né? Pra ir lá pra casa da família da minha esposa. Mas acabei conseguindo acompanhar. Infelizmente, no final, ocorreu ali um lance que, na minha opinião, ali eu vou dizer que foi um lance criminoso. A liga toda achou que foi criminoso, mas infelizmente o cara não teve punição, nada nesse sentido. Mas assim, desde que ganhamos o Super Bowl, estamos indo a pós-temporada todos os anos seguidos. Espero que continue assim, né? E principalmente ano passado a gente sofreu com muita lesão, mais de que o costume. Também é uma coisa que já tá me irritando no Philadelphia Eagles. Os recebedores, nossa senhora, não tinha recebedor no time. E assim, nesse início de ano, o time ainda não fez muitas movimentações ainda que me agradassem, mas tem feito alguns cortes importantes de um lado e alguns cortes essenciais do outro. Vamos ver o que eles vão fazer durante esse ano, né? E por hora, já entrando nesse assunto, em termos do Covid, né, do coronavírus, aparentemente a NFL não irá mudar o seu calendário. Nós teremos o draft agora mês que vem, então a NFL está trabalhando a possibilidade de o draft ser apenas televisionado, porque geralmente quando o draft vai para uma cidade, a cidade inteira tem alguns eventos culturais, tem o próprio evento do draft, né, que são alguns dias. Aqueles Media Day, né? Isso, a NFL ela tá trabalhando para esse draft acontecer, mas apenas televisionado. Eles inclusive estão trabalhando a possibilidade de os jogadores não subirem lá, né, o que a gente chama de first picks, né, dos primeiros rounds. Geralmente os jogadores têm a tradição de quando são escolhidos, saem lá da plateia, vão lá com o recebedor Roger Goodell, que é o comissário, a jersey com o nome deles, boné, etc. Eles estão trabalhando apenas fazer aí como é feito nos outros rounds, né? Eles são anunciados apenas por alguém lá no palco. E tirando isso, o resto do calendário em tese continua o mesmo, né? Mas obviamente sujeito a alterações. Quem tem o direito da primeira escolha no draft é os Dolphins? Miami Dolphins. Miami que sediou o último Super Bowl. O último Super Bowl, exatamente. Time do brasileiro lá vou errar o nome. Do Duzão, né? Duzão, isso. Isso, do Duzão. Vamos lá, o Duzão eu acho que ele ainda passa aí umas 2 temporadas sem jogar no time principal, né? Então eu digo que são essas 2 temporadas que ele ainda vai estar se adaptando e ver se realmente ele se encaixa no modelo de jogador de NFL. Ele é um jogador de defesa? Ele é um jogador ele era um jogador de defesa aqui no Brasil, né? De linha defensiva. Sim. Só que lá nos Dolphins, indo pra lá, eles acharam que era melhor ele mudar de posição e começar a treinar numa posição de linha ofensiva, né? Que nada mais é do que aqueles 5 caras ali que tenha o papel de proteger o quarterback no pocket ou abrir caminhos para uma possível corrida
algo nesse sentido, parando os defensores ali na primeira linha. Agora teve umas movimentações, né, umas transferências importantes aí, né, nesse período. Bem significativa, né? Vou começar falando logo da primeira, né, que eu tô até brincando nos grupos de NFL que eu tenho, que a partir desse dia New England Patriots perdeu a maioria dos seus torcedores, né? Então a maior torcida do Brasil, eu acho, agora vai ser do Tampa Bay Buccaneers, com a notícia de que o Tom Brady não renovou, não chegou num acordo com o New England Patriots e foi contratado pelo Tampa Bay Buccaneers. Tinha algum torcedor em Boa Vista? Eu não sei nem se os Buccaneers são torcedor do Brasil, entendeu? Mas assim, é um time pequeno, né? Assim, aqui no Brasil, né? Não tem muita popularidade, né? Não é muito popular. Então, em termos de torcida, aqui no nosso país vai aumentar demais, hein? Vai aumentar demais, assim. Eu acho que o próximo censo aí que fizerem, metade das torcidas aqui no Brasil vão ser de Buccaneers aí. Olha só. Só que, assim, na minha opinião, foi uma movimentação. O Tom Brady vai ganhar uma grana muito boa. Eu acho que o Tom Brady ele queria sair um pouco ali dos Patriots. E os Patriots já têm a consciência de que o Tom Brady não é mais jovem. Só você reparar, sim, nos últimos 2 anos aí o Tom Brady tem caindo ano após ano. Ou seja, ele é um cara que, apesar de ele ter uma técnica muito boa, uma mentalidade de jogo muito boa, mas ele é um cara que a idade tá pegando, a idade pegou, o cara ainda tem 40 anos aí, né? Onde é que você tá com 40 anos, onde você tem uma média de aposentadoria de jogadores aí de 30 anos, né? Então, e o cara tá conseguindo se segurar, e os Patriots sabem que se eles quiserem manter essa dinastia que eles têm, eles precisam achar logo outro talento, né? Tanto que é uma coisa que eu sempre defendo, né? Os times não procuram um quarterback para se encaixar no time, né? Mas eu digo que times são feitos ao redor de quarterbacks. Ou seja, quando você tem ali um Carson Wentz da vida no Philadelphia Eagles, um Tom Brady ali nos Patriots, então você repara que as movimentações buscam construir um time ao redor daquele jogador, né? Então você tem que ver qual tipo de recebedor que se enquadra melhor no esquema de jogo daquele quarterback, e é isso que os Patriots, na minha opinião, eles estão buscando, né? E agora do lado dos Buccaneers, eu vejo que é uma medida meio que desesperada, até certo ponto acertada, porque é um time que tem perdido valor até na sua própria cidade, né? Mas eu vejo essa movimentação com o Tom Brady, a mesma movimentação em que o Denver Broncos fez alguns anos atrás com o Peyton Manning, né? Pegou um Peyton Manning já velho, né? Pegou ele voltando de uma lesão que não se sabia como é que ele iria voltar, e fizeram uma aposta. O Peyton Manning chegou a 2 Super Bowls ganhando um. Ok, não sei se o Buccaneers vai ter essa mesma capacidade de fazer com o Tom Brady o que os Broncos fizeram, porque naquela época, se a gente lembrar muito bem, naquela época os Broncos eles não eram conhecidos por ter o melhor ataque, mas os Broncos tinham a melhor defesa da NFL naquela época. Então é aquela história, ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos, e eu acho que não é o caso do Tampa Bay Buccaneers. Buccaneers tem o James Winston, que era um quarterback que foi escolhido em primeiro round, se eu não me engano foi a primeira escolha, não lembro qual ano que foi, mas eu lembro que nesse mesmo ano os Eagles queriam pegar o Marcus Mariota, que saiu em segundo, e quem acabou pegando foi, graças a Deus, foi os Titans, né? O cara não veio, também não tá rendendo muito lá nos Titans. Então você pega os 2 QBs dessa época aí, foram colocados no banco.
os Buccaneers trazendo o Tom Brady, que vai ser titular, claro, e os Titans com o Marcus Mariota, que tá no banco, que inclusive os Titans, na minha opinião, caíram novamente nas graçolas aí do Ryan Tannehill, né, que renovou com os Titans. Ryan Tannehill nunca fez nada em times, né, foi draftado pelo Miami Dolphins, nunca conseguiu render nada, saiu girando de time em time, e ano passado levou os Titans aí aos playoffs, né, junto com o seu ataque. Mas a minha situação nos Buccaneers é assim: Tom Brady é um tapa-buraco, mas ele não é um cara que aguenta aí mais 3 anos de NFL. No caso, o quarterback titular vai dar aquela esquentada ali no banco e provavelmente vai ganhar experiência aí, né, para quando ele parar. É mais ou menos essa leitura? Assim, a decisão de você ter um quarterback titular que está no teu time há muito tempo, inclusive numa situação de primeira escolha, você traz outro cara e já coloca ele direto como titular, o que vai ser o caso do Tom Brady, que vai colocar no banco o James Winston, já a relação já começa a ficar abalada. Então o James Winston já vai procurar sair do time, o time vai procurar negociar ele com outro time para tentar ter alguma compensatória, algo nesse sentido. Então não é visto com bons olhos esse tipo de movimentação, mesmo que ela seja necessária. O caminho é esse, então, né? E tu falaste ali que os times, as franquias, têm que fazer um time competitivo à altura de um quarterback à altura, né? Preparar um time. E é algo, agora deixa eu falar aqui da minha simpatia aqui pelo Green Bay Packers, que é algo que tem que ser revisto e feito para que o Aaron Rodgers continue queira, né, a voltar a jogar em alto nível. Também é outra coisa complicada devido também já tá chegando a idade, né, Benedetti? Isso, tem que se preocupar muito bem. Aaron Rodgers tem um ponto positivo que já deu Super Bowl. Ele não tem que provar mais nada a ninguém, né? Não precisa. Na minha opinião, Aaron Rodgers é um dos melhores jogadores da história, sem muitas delongas. Mas o problema do time naquela época, na minha opinião, era o próprio técnico, né, que era o Mike McCarthy. Então ele foi dispensado. Sim. Trouxeram outro técnico. Vamos ver o que os Packers vão fazer. Inclusive os Packers dispensaram um bom tight end que estava no time, já ficou um tempo jogando bem, né, que é o Jimmy Graham, que na minha opinião era um bom tight end, que ele chegou a vir do Saints. Então os Packers não fez ainda muitas movimentações expressivas, né? A mais expressiva que eu vi que os Packers fez agora nesse início foi ter dispensado esse tight end aí, o Jimmy Graham, né? Vamos ver aí o que os Packers vão fazer. Só dando uma passada rápida por informações importantes que a gente teve. O Denver Broncos, né, que tentou o campeão do Super Bowl aí pelo Atlanta Falcons, Joe Flacco, na minha opinião, nunca foi um QB elite, nunca foi um ótimo QB, mas como o cara ganhou o Super Bowl, e pra mim é a mesma leitura que eu faço do Nick Foles, né? Vamos ver outra movimentação. Pronto, a movimentação que na minha opinião foi meio insensata, que foi entre o Houston Texans com o Arizona Cardinals. O Houston Texans, na minha opinião, perdeu o seu melhor recebedor, um dos melhores recebedores da liga, né, que é o DeAndre Hopkins, mandou pro Arizona Cardinals em troca do David Johnson, né, que é o melhor corredor, já foi um dos melhores corredores da liga na época que jogava pelos Cardinals, só que era um jogador que sofria muito com lesões, né? Dificilmente ele conseguia completar uma temporada saudável. Então, na minha opinião, Houston fez uma troca ruim, né, e foi uma baita de uma aquisição para o Arizona Cardinals. O Jacksonville Jaguars, que tinha contratado o Nick Foles logo depois do Super Bowl, trocou o Nick Foles
Chicago Bears. Nick Foles vai pro Chicago Bears agora, que inclusive tinha um quarterback, tem um quarterback que todo mundo esperava que jogasse muito, que era o Mitchell Trubisky, né? Só que o cara foi lá, começou a jogar pior do que todo mundo, e aí queimaram o cartucho, e aí eles estão trazendo aí o Nick Foles, que inclusive se machucou na temporada passada, no seu primeiro lance, que inclusive foi um touchdown, mas aí acabou não fazendo sentido pro Jacksonville Jaguars, né? Sim. E vai ficar com o Gardner Minshew, que era um jogador que passou a temporada jogando muito bem. Então eles trocaram aí pro Chicago Bears. Uma grande perda pro Philadelphia Eagles, essa foi uma perda que eu senti muito, que na minha opinião, um dos melhores defensive backs, né, um dos melhores safeties da NFL, na minha opinião, que era o Malcolm Jenkins, né, que foi inclusive escolha de primeira rodada pelos Eagles em 2009, pelos Eagles não, pelos Saints em 2009, depois foi para os Eagles, e agora os Eagles não chegaram num acordo com ele queria um pouquinho mais, e os Eagles acabaram não fechando um acordo, o Jenkins, e os Saints, que foi o time para qual ele foi draftado em 2019, contratou ele de novo, ou seja, ele está voltando para casa, e é um baita de um jogador, na minha opinião, foi uma bela de uma contratação pelo New Orleans Saints, que mesmo com o Drew Brees já não mais tão novo, continua tendo um time muito competitivo e tem errado detalhes para não ir para Super Bowl, mas na minha opinião, assim, agora eu vou falar uma opinião pessoal, o Saints é um time que merece perder. Nesse sentido, é um time que está sempre envolvido com coisa errada, é um time que está sempre sendo acusado de alguma coisa, ou seja, o Saints não tem sido um exemplo de time para a NFL, né? Inclusive teve um evento bem conhecido, que era o que chamaram de Bounty Gate, né, na época, que era a comissão técnica dava premiação para os jogadores de defesa que machucassem jogadores do ataque do time com quem eles estavam jogando. Nossa. Ou seja, é uma coisa impensável, uma coisa legal. O time tomou porrada, o Sean Payton não pôde passar o resto da temporada vendo o time em campo, e recentemente eles se envolveram em outra situação, inclusive na cidade de New Orleans, com padres pedófilos. Foi uma confusão das grandes essa aí. Na minha opinião, os Saints não merecem o Drew Brees, né, o quarterback que eles têm. Né? Para mim ele é um cara ímpar. Inclusive hoje ele é o quarterback mais baixo da liga. Ele tem 1,80 m e o cara é sensacional, né? MVP de Super Bowl, já ganhou o Super Bowl também. Sim. Deixa eu ver outra aqui. Uma contratação boa para os Raiders, né? Mais ou menos nesse sentido. O Jason Witten, que na temporada passada ele estava aposentado e os Cowboys tiraram ele da aposentadoria com 37 anos de idade, ou seja, é um cara já velho para a posição. Cowboys dispensaram ele essa temporada, os Raiders foi lá e vão tentar tirar um pouquinho demais do senhor idoso, né? Philip Rivers, na minha opinião, um belíssimo quarterback, só que não estava em um bom time, ou seja, mas aí era um cara que não tinha tanto prestígio, porque não tinha um time bom. Os Chargers não conseguiam fazer um time bom para esse cara, mas ele é um quarterback muito bom e foi contratado no Indianapolis Colts, né, time do aposentado Andrew Luck, que teve vários problemas e acabou anunciando sua aposentadoria forçada e ficou sem um quarterback bom. Colts fizeram, na minha opinião, uma belíssima contratação chamando o Philip Rivers, acertaram aí com um ano por 25 milhões. Eu acho que o Colts agora pode dar uma boa reagida nessa temporada. Carolina Panthers, que vem sofrendo já algumas 2-3 temporadas, aí dispensou o Ken Newton, que era o jogador franchise da liga,
dispensou o Ken Newton, que até agora está sem contrato, e contratou o Ted Bridgewater, né, que era a reserva dos Saints, que é um jogador mediano, na minha opinião, e que foi um cara que jogou bem até lá em Minnesota, né, nos Vikings. Vamos ver outra notícia. Os Vikings fizeram uma troca com o Buffalo Bills. Os Vikings mandaram o Stephon Diggs, na minha opinião, o primeiro ou segundo melhor wide receiver do time e um dos melhores da liga, por uma escolha de 7ª rodada para o Buffalo Bills, que os Bills ainda vão enviar uma escolha de 1º round, de 5º round e uma de 6º round, e ainda uma de 4º round para 2021, ou seja, apesar de ser um baita de um jogador, a volta saiu caro, né? Eles venderam aí, eles venderam o almoço aí pra comprar a janta, né? Apesar de ser um cara muito bom, mas eu acho que foi uma escolha ruim em termos negociantes, né? Então para os Vikings foi muito bom. O Miami Dolphins contratou recentemente, acho que o melhor cornerback disponível nessa free agency aí na liga, que era o cornerback Byron Jones, que se torna o cornerback mais bem pago da NFL, com 82,5 milhões de dólares, sendo que 57 milhões são garantidos por 5 anos. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma. Os Browns chegaram num acordo aí com o Case Keenum, que estava temporada passada aí nos Redskins. Então contrataram o Case Keenum aí por 3 anos por 18 milhões para ver se dá uma reagida. Os Browns que tem um quarterback que era uma promessa muito boa também, né, que é o Baker Mayfield, mas essa temporada acabou não entregando o que era esperado. Eu não sei, provavelmente os Browns trouxeram o Case Keenum aí nesse caso para preparar melhor o Baker Mayfield, né? Sim. Ele é um jogador novo, o Case Keenum que já tem uma experiência e tudo mais. Então acho que foi uma estratégia bem boa, né? E eu acho que pra gente encerrar esse ponto, o Tennessee Titans renovou com o Ryan Tannehill, né? Levando que ele levou o time para os playoffs, coisa que não acontecia há algum tempo, temporada passada, mas eu digo assim, Ryan Tannehill pra mim ainda não é um bom jogador, tanto é que quando algum time assina com o Ryan Tannehill, eu sempre digo que você caiu nas graçolas do Ryan Tannehill. É um jogador que ele ganha dinheiro adoidado aí, enganando os times, né? Faz uma temporada boa, depois não rende mais nada. E por último, os Vikings fizeram uma renovação com o Kirk Cousins, né? Por 66 milhões de dólares. Eu achei uma bela renovação. É um quarterback bom, na minha opinião, um quarterback que pode levar os Vikings um pouco longe, como tem ido, e com isso, até agora, encerra aí as novidades da NFL importantes assim, que aconteceu durante essas últimas semanas pós-Super Bowl. Bem movimentado, né? Bem movimentado. Bernadette, Oi. Não, pode falar. Não, eu ia falar que o pessoal mesmo de casa tá fazendo negócio lá sim, na NFL, né? Sim. Levando o home office a sério. Verdade. Bernadette, que bom, né, que voltou a gente agora com as informações aí da NFL, né, do futebol americano. É importante que a gente tá sentindo muita falta, rapaz, do quadro Arena Norte, que deu para matar um pouquinho da saudade aí nesse bate-papo contigo, né? Eu tenho certeza que os nossos ouvintes também estão bem antenados, acompanhando atentamente aí essas novidades aí da NFL. E para a gente encerrar, Bernadette, deixa a tua mensagem aí para o nosso ouvinte, né? Desse momento tão complicado aí que a gente está passando no mundo.
é. Meu recado é o que vou repetir, né, que é o que eu tenho falado com meus amigos, que eu tenho falado para minha família, que eu tenho falado principalmente para minha equipe lá da plataforma 8, da Ideias Negócio, que vamos respeitar, né, essa quarentena. Se você tem como trabalhar de casa de alguma forma, vamos trabalhar de casa, vamos evitar sair de casa e tomar principalmente as medidas rigorosas de prevenção, né? Então a gente lavar bem a mão, saiu de casa, chegou em casa, coloca a roupa que você saiu longe das pessoas, deixa num cantinho, toma um banho antes de falar com alguém, principalmente se você tiver contato, né, tiver com pessoas em casa que se enquadram num grupo de risco. Sei que muitas pessoas não estão no grupo de risco, né, jovens ou adultos com boa imunidade, mas a ideia não é pensar como se nós fôssemos ser infectados pelo coronavírus, né? Fôssemos ser infectados pelo Covid, mas sim como se nós fôssemos portadores, né? Então é compreensão, é chato para muita gente ficar em casa, às vezes a gente discute com o irmão, com a mãe, com o esposo, mas é necessário. E não é brincadeira, não é só uma gripe, principalmente por não haver cura ainda. Se você pegar há 500 anos atrás, aí, por exemplo, você tinha uma simples gripe que hoje é tratada pela gente, só que naquela época não tinha cura e levava realmente muita gente a óbito. Então a gente está mais ou menos nesse cenário. Vamos colaborar. É de extrema importância tomar todas as medidas de prevenção, e aí é ser aquela pessoa realmente chata mesmo com higiene, tomar muito cuidado, porque a gente tem pessoas em casa ou tem relação com pessoas que podem ser grupo de risco, e aí o recado vai principalmente para essas pessoas que têm os mais velhinhos em casa. A gente sabe que os mais velhinhos não gostam de receber recomendações de gente que é mais nova, né? Não gosta de obedecer as coisas, principalmente velhinho não gosta de se achar velho. Verdade. Meu pai isso. Então a gente precisa se precaver principalmente com essas pessoas. Não é brincadeira, a gente vê o que está acontecendo no mundo inteiro. A Itália hoje já ultrapassou, Espanha vai ultrapassar a Itália no número de casos e infelizmente no número de mortos. Por quê? Por medidas básicas, por falta de medidas básicas. Não quiseram acreditar quando estavam sendo solicitados já os cuidados. E vamos fazer o máximo para isso não acontecer aqui no Brasil. Principalmente para não acontecer aqui no estado de Roraima. A gente sabe, Roraima é um estado pequeno, Boa Vista é uma capital pequena, a gente sabe que todo mundo se conhece, pelo menos uma pessoa que a gente tem em comum se conhece. Então, quanto mais a gente se prevenir, né, a gente se cuidar, mais rápido a gente vai passar por todas essas dificuldades. Verdade. Então tá aí, gente. Vamos ouvir aí as recomendações das autoridades, isso tudo aí que o Benedetti acabou ressaltando aqui pra gente. Benedetti, muito obrigado e uma boa noite, hein? Obrigado aí por você ter tirado um tempinho aí pra estar falando com a gente. Nada, eu que agradeço. Um abraço, viu? Boa noite. Arena 107. Arena 107. Esporte com vida e cidadania. Bom, gente, então é isso. Amanhã, dia 27, né, de março de 2020, nosso encontro marcado, né? Mais um programa aí especial aí, preparado para você, areneiro fiel, e você também que está conhecendo aí o programa Arena 107, aqui da sua Monte Roraima FM 107,9. Estamos amanhã às 20 horas, horário de Boa Vista. É sempre uma honra e uma ótima noite a todos. Com Deus.
Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo, sorrindo. Acabamos de apresentar Arena 107. Até o nosso próximo encontro.